Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos pilares do nosso direito, o princípio da legalidade. Pode até soar como um termo técnico, mas a verdade é que ele funciona como um escudo, um que protege cada um de nós do poder do Estado. Vamos entender direitinho como ele funciona. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Imagina a situação. O governo decide que uma ação é criminosa hoje e sai punindo quem fez isso ontem. Parece coisa de filme, né? Pois é justamente para impedir esse tipo de absurdo que o princípio da legalidade existe. A resposta, felizmente, é um sonoro e definitivo não. E agora vamos entender o porquê. É fundamental ter em mente que o princípio da legalidade não é uma formalidade, um detalhe técnico. Ele é, na verdade, uma garantia vital da nossa liberdade. Pense nele como um verdadeiro escudo contra o poder de punir do Estado. A ideia por trás dele é bem simples, mas muito poderosa: conter o poder do Estado. O objetivo é criar limites claros, é evitar que decisões arbitrárias, baseadas no humor de quem está no poder, possam destruir a vida de uma pessoa. Isso é a base do que a gente chama de segurança jurídica, é saber onde se está pisando. Certo, mas como essa proteção toda funciona na prática? Bom, ela se baseia numa regra de ouro, uma pedra fundamental sobre a qual todo o direito penal moderno foi construído. E aqui a gente chega no coração da coisa, nessa frase em latim: nullum crimine nulla poena sine lege. É a formulação clássica do princípio. E o que ela quer dizer é bem direto. Não existe crime, nem pena, sem uma lei anterior que diga o que é crime e qual é a pena. Ninguém pode ser pego de surpresa e punido por algo que não era proibido por lei quando o ato aconteceu. Isso não é só uma teoria antiga ou uma frase bonita em latim, não. Está lá, preto no branco, na lei mais importante do nosso país, a Constituição Federal. Como está escrito aí, essa garantia é absolutamente central para o nosso sistema de direito. É um dos pilares da democracia. E para não restar nenhuma dúvida sobre a importância disso, a mesmíssima regra é repetida logo no primeiro artigo do Código Penal. Essa proteção dupla, tanto na Constituição quanto no Código Penal, manda um recado muito claro: este princípio é inegociável, é essencial. Mas esse princípio tem mais de uma camada. Podemos pensar nele como uma fortaleza com duas grandes muralhas, e cada uma delas tem uma função de proteção bem específica. E este slide mostra perfeitamente essas duas dimensões. A legalidade formal responde à pergunta: quem é que pode criar uma lei penal? A resposta é única: somente o poder legislativo. Já a legalidade material responde à outra pergunta. Ok, e como essa lei tem que ser? E a resposta é: tem que ser clara, precisa, determinada, sem deixar espaço para dúvida. Esse ponto da clareza é crucial. A legalidade material nos protege de leis vagas. Imagina só uma lei que dissesse: é proibido praticar atos imorais. Ué, mas o que é imoral? Isso daria um poder arbitrário e gigantesco para quem julga, punir com base nas próprias convicções. A lei precisa ser um mapa, claro, não um labirinto onde a gente se perde. A partir dessa grande muralha da legalidade, surgem outras regras bem importantes. São como as torres de vigia da nossa fortaleza, que garantem a proteção ativa dos nossos direitos no dia a dia. As três principais são essas. Primeiro, a anterioridade. A lei precisa existir antes do fato. Simples assim. Segundo, a taxatividade. A descrição do crime tem que ser exata, sem deixar brechas. E terceiro, a irretroatividade. Uma lei penal mais grave não pode voltar no tempo para prejudicar alguém. Vamos focar um pouco mais nessa última, a irretroatividade, porque ela é muito importante. A regra geral é cristalina. Uma nova lei penal, mais dura, não pode ser aplicada a um crime que aconteceu antes dela existir. Isso garante que as regras do jogo não possam ser mudadas depois que a partida já acabou, só para prejudicar um dos lados. Mas, e aqui vem uma parte genial do sistema, existe uma exceção. Se uma nova lei for mais benéfica para a pessoa, por exemplo, diminuindo uma pena, aí sim, ela pode e deve retroagir para ser aplicada a fatos do passado. O princípio funciona sempre como um escudo para o cidadão, nunca como uma espada contra ele. E tem mais uma proteção importante: a proibição da analogia para prejudicar. Isso significa que um juiz não pode olhar para uma conduta e dizer: olha, isso aqui não é exatamente o crime X que está na lei, mas é parecido, então vou punir mesmo assim. De jeito nenhum, isso é proibido. A analogia só é permitida se for para beneficiar a pessoa. Ok, depois de entender toda essa estrutura, a pergunta que fica é: e daí? Qual é o impacto real disso no nosso dia a dia? Por que essa arquitetura jurídica toda é tão fundamental para a sociedade?
Os benefícios são bem concretos. Primeiro, segurança jurídica. Todo mundo sabe quais são as regras do jogo. Segundo, previsibilidade. A gente pode guiar nossas ações sabendo o que é permitido e o que não é. E o mais importante, proteção contra o poder arbitrário e a garantia de que todos são iguais perante a lei. E o princípio da legalidade não vale só para advogados e juízes, não. Ele orienta todo o sistema de justiça criminal. Desde a abordagem policial na rua até a sentença final de um tribunal, todas as ações devem estar estritamente baseadas em uma lei que já existia. Resumindo, sem essa fortaleza, o direito penal deixa de ser um sistema de garantias para se tornar apenas um mecanismo de repressão. O Estado poderia punir qualquer um com base em critérios políticos, pessoais ou morais. Isso é simplesmente incompatível com uma democracia. E para a gente terminar, fica esta reflexão. O princípio da legalidade nos dá clareza e nos protege do poder arbitrário, o que é fundamental. Mas uma lei perfeitamente clara é sempre necessariamente uma lei justa? É uma questão que nos leva além da técnica jurídica e nos faz pensar sobre o próprio propósito do direito.